continuação do ensino remoto. De 13 a 24/4, estaríamos em recesso. Os professores em recesso. Acontecia também, nesse período, um escalonamento de trabalho presencial nas escolas entre os diretores e funcionários. No dia 30/3, enviamos um e-mail com orientações pedagógicas para o ensino remoto no período de 6 a 9/4, na educação infantil. Orientações aos gestores e professores, né? Foi o número 2. Orientações aos pais, a ser divulgada nos canais de comunicações disponibilizados. Sugestões de atividades também elaboradas pelo Centro Paulo Freire, que versava sobre rotina da criança, brincadeiras, interações e dicas de sites com conteúdo infantil. No 31/3, um e-mail com orientações pedagógicas para o ensino remoto de 6 a 9/4 no ensino fundamental e EJA. A mesma estrutura, comunicações aos pais, um comunicado aos pais, sugestões de rotina de estudo, atividades pedagógicas, os canais de comunicação e interação com as famílias. E também disponibilizamos as atividades impressas. Aconteceu também a elaboração de um relatório de acompanhamento no ensino remoto de 23 a 31/3 na educação infantil e no ensino fundamental. No dia 2/4, foi enviado um e-mail com uma tabela de acompanhamento das atividades e interações do ensino remoto, para ser preenchido por gestores e professores, tanto na educação infantil, como no ensino fundamental e EJA. Essa planilha, né, ela tinha o objetivo de acompanhamento e registro diário das atividades postadas, como que era essa interação, essa devolutiva, e os atendimentos e contatos com os alunos e famílias, né? E orientações individuais sobre busca ativa dos alunos, que era uma preocupação constante nossa, né? De 6 a 9 de abril, continuação do atendimento remoto. No dia 9/4, foi um e-mail para as escolas com orientação sobre a distribuição de cestas básicas para os alunos, né, do Bolsa Família. De 13 a 24 de abril, recesso escolar. Então, aqui apareceu o recesso escolar. Nesse período, a equipe técnica em estudos, verificação de ações e de outras redes e recomendações da Undime, considerando todo o contexto, elaborou a proposta de retorno do recesso com a semana de planejamento nas escolas, de 27 a 30/4, e definiu pelo encerramento do primeiro trimestre no ensino fundamental em 8 de maio. No dia 24/4, houve uma reunião com gestores do ensino fundamental através do Meet, onde foi passado assim, orientações gerais para a semana de planejamento, o encontro da equipe técnica com os gestores, houve troca de experiência entre as escolas sobre as ferramentas utilizadas nessas interações, né, das atividades remotas, e sugestões para a busca ativa dos alunos. Também enviamos um e-mail aos gestores da educação infantil, informando sobre a prorrogação da suspensão das aulas presenciais e com orientações sobre o planejamento dias 27 e 28. Fizemos reuniões por Meet também e realização da avaliação diagnóstica. Houve a publicação da resolução SNI número 6, com alteração do calendário escolar atual. Posso continuar? Tudo ok? Então, vamos lá. No dia do 27 de abril a 8 de maio, houve a consolidação da proposta e amparo do parecer do Conselho Nacional de Educação, número 5, de 2020. Houve a publicação do parecer, né, do CNE, então nós fizemos a leitura e a discussão aqui pela equipe técnica da Secretaria.
foi efetivada a adesão ao uso do material da rede estadual e do Centro de Mídias da Secretaria Estadual de Educação. Foi elaborado pelo Centro Paulo Freire material de estudo para todos os anos e componentes curriculares do ensino fundamental, regular e EJA, a ser impresso para todos os alunos. Dia 27/4, semana de 27 a 30 de abril, planejamento. Do dia 27, no dia 27/4, foi enviado um e-mail aos gestores da educação infantil com a carta às famílias para divulgação e discussão no planejamento do dia 28. Foi enviado também um e-mail para gestores do ensino fundamental, regular e EJA, com orientações sobre o fechamento do primeiro bimestre. No dia 28, reunião com gestores da educação infantil por MIT, dando orientações sobre planejamento, sobre busca ativa de alunos, a ampliação de canais virtuais de comunicação com as famílias, criação da página do Facebook da escola, que foi sugerido também para a gente como outra ferramenta importante, uma nova ficha de avaliação diagnóstica do período de adaptação anterior à pandemia e criação de um sistema para preenchimento online. A carta às famílias a importância da proximidade e atendimento aos anseios e necessidades e também orientações e sugestões para as famílias. Houve um direcionamento dos tipos de atividades a serem postadas, pautadas em interações e brincadeiras. Socialização de publicações autorais dos professores. Retorno do ensino remoto com postagens e interação com as famílias a partir do 4 de maio. Houve também uma reunião com gestores do ensino fundamental por Meet para conversar sobre acompanhamento pedagógico, sobre orientações para a semana do fechamento do primeiro bimestre, de 4 a 8 de maio, elaboração da autoavaliação do aluno, professor e equipe gestora com relatos de experiências e desafios com o ensino remoto. Enviamos um e-mail para os coordenadores do ensino fundamental com os slides da reunião e orientações para o fechamento do primeiro bimestre. Também houve um envio de um e-mail aos gestores da educação infantil com orientações para o planejamento nos dias 29 e 30. Esse e-mail também versava sobre orientações para a seleção e elaboração de materiais digitais, planejamento de atividades com interações e brincadeiras e uma avaliação da educação infantil no ano de 2020. No dia 29/4, o Conselho Municipal de Educação solicitou às coordenações as orientações enviadas às unidades escolares. Aí nós enviamos essas orientações para o Conselho Municipal. Na semana de 4 a 8 de maio, retomada do ensino remoto na educação infantil e fechamento do primeiro bimestre do ensino fundamental. 4/5. Diretora de departamento solicita ao secretário impressão da carta às famílias de educação infantil, do material de estudo elaborado pelo Centro Paulo Freire e também o material da rede estadual de ensino para entrega a todos os alunos. Envio de um e-mail aos gestores da educação infantil com orientações gerais para a semana de 4 a 8 de maio. Que seria a retomada das postagens e essas interações, divulgação dessa carta às famílias, de orientações para preenchimento das tabelas de acompanhamento das interações e postagens, docentes e gestores, registro das famílias, reforço da importância da busca ativa para atingir todas as famílias, termo de autorização para uso de imagens para publicações autorais, orientações para a montagem de um kit básico de materiais a ser distribuído aos alunos, juntamente com a carta às famílias impressa, preenchimento da avaliação diagnóstica referente ao período de adaptação e criação do sistema. No dia 6/5, houve o envio de um e-mail aos gestores do ensino fundamental,
solicitando o envio das planilhas de acompanhamento pedagógico das equipes gestoras e professores. A partir do 11 de maio, consolidação de contato com as famílias, consolidação dos registros de acompanhamento, atividades remotas elaboradas pelo professor, interações com alunos e famílias por meios digitais, de maneira geral, né, estou falando. Atendimento às famílias que buscam as unidades escolares e encaminhamentos desses pedidos, intensificação de busca ativa de alunos, entrega das atividades impressas aos alunos sem condição de estar acessando os meios digitais. No dia 13, o envio de um e-mail aos gestores da educação infantil, solicitando o preenchimento da devolutiva da avaliação diagnóstica realizada no planejamento. 21 e 22, reunião entre coordenação, Centro Paulo Freire e gestores da educação infantil para discutir o guia de orientação às famílias dos alunos, também por MIT. No dia 22 de maio, reunião com os gestores do ensino fundamental por MIT, para discutir sobre os materiais de estudo, acompanhamento pedagógico, busca ativa, registro sistemático, compartilhamento de experiências. No dia 22/5, publicação da resolução SME número 8, que homologa a deliberação do Conselho Municipal de Educação número 2/2020, que dispõe sobre a reorganização do calendário escolar de 2020 e realizações de atividades pedagógicas não presenciais durante o período da pandemia da Covid-19 nas escolas da rede municipal de Ribeirão Preto e da outras providências. De 26 a 31/5, consulta pública aos professores para a elaboração do guia de orientações às famílias da educação infantil. De 25/5 a 5/6, elaboração do guia de orientações às famílias da educação infantil pelo Centro Paulo Freire. 1º de junho, o início da distribuição dos kits de alimentos, kit básico de materiais e a carta às famílias da educação infantil e materiais de estudo do ensino fundamental produzido pela rede municipal e rede estadual. Então, assim, e a gente continuou nesse processo aí, que foi colocado até agora para vocês. Então, seria isso, basicamente, aqui o nosso relatório das atividades que a Secretaria programou para esse período. Obrigado, Maria Antonieta. Alguém mais vai falar da Secretaria? Tem alguma coisa para colocar? Leandro, Cristiane? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, a gente está à disposição. Sim. Ó, primeiramente, eu gostaria de solicitar, né, uma cópia desse documento que você acabou de ler. Se você tiver ele digitalizado, é mais fácil, porque encaminhando para a gente, eu já distribuo a todos os conselheiros, assim que vocês me passarem quando for conveniente. E eu vou abrir aos conselheiros para poder tirar as suas dúvidas, né? E até para solicitar alguma informação que não foi colocada e que os conselheiros julgam importante, tá? Então, eu vou abrir as inscrições, eu vou pedir para a Benedita anotar as inscrições e para vocês irem continuando a reunião, caso eu caia de acordo com a inscrição. O primeiro a se manifestar foi o conselheiro André, o André Rocha. Então, eu passo a palavra ao André e o pessoal que tiver interesse em falar, por favor, vão se inscrevendo pelo chat e a gente vai repassando a secretaria aos representantes. André, fica à vontade. Boa noite a todos, conselheiros e convidados. No relatório apresentado, eu senti falta de um trabalho para com os profissionais da educação. Sabemos que esse é um momento de pandemia, né, e o nosso emocional acaba ficando abalado, porque somos seres humanos, frágeis também, e com os profissionais da educação isso não é diferente. Dito isso, a minha pergunta é se a Secretaria Municipal de Educação tem algum projeto, algum plano que visa a saúde e o bem-estar de seus profissionais. Se tem
além desse projeto com relação à saúde e bem-estar de seus profissionais, a minha questão também se volta com relação à estrutura do teletrabalho. Se está sendo fornecido algum aparato técnico e com relação a equipamentos aos seus profissionais, como algum computador, celular. Eu compreendi muito bem com relação ao trabalho pedagógico, com relação às crianças, mas eu realmente senti um pouco de falta com relação ao aparato aos próprios profissionais da educação que estão na linha de frente. Eu gostaria de ouvir da secretaria ou de alguma pessoa responsável se tem algum projeto ou se isso já está acontecendo. Se está sendo oferecido algum aparato técnico com relação a equipamentos ou algum apoio emocional, algo assim do tipo. André, a gente tem sim, inclusive nesses webinários que a gente andou, né, ouvindo e discutindo com alguns especialistas, uma das coisas que a gente se preocupa muito, a gente falou aqui em vínculo, né, nessas interações, e realmente é um assunto que nos preocupa muito, né, e eu acho que a Mônica poderia estar falando, porque ela está fazendo um trabalho de interação entre as escolas também, que eu acho que ela está captando essas coisas nas escolas, né, com esse trabalho que ela está fazendo direto com o pessoal, mas a gente tem, sim, essa preocupação de como nós vamos receber esses alunos, como esses alunos estão. Nós temos, quando a gente fala em busca ativa, a gente também tem essa preocupação, né, com os alunos, sim. Mônica, Desculpa, Maria Antonieta, mas a minha questão é mais com relação ao profissional, a quem está na linha de frente, o professor mesmo. Se está sendo oferecido aos professores, porque na minha cabeça não entra muito o professor ter que utilizar o seu próprio celular particular ou computador para realizar uma atividade profissional. Se está sendo oferecido algum aparato aos professores com relação a algum computador, quando esses computadores já estão na escola, algum celular, algum tipo de acesso. André, a nossa orientação para os gestores, obviamente para os coordenadores, para que seja conversado com os professores, é que se o professor não tem condição, não tem como utilizar, ele pode utilizar os aparelhos nas escolas, ele pode ir até as escolas e trabalhar lá na escola, né? E é o que a gente está podendo fazer nesse momento. Se ele não tem condição de ter esse aparato todo em casa, ele pode estar indo na escola e fazer essa interação com os alunos. Boa noite a todos. Só para responder para o André, que eu acho que ele quis saber se tem algum tipo de trabalho sendo feito. Esse mês, a plataforma do TDC, ela vai fazer com os professores, eu acredito que do ensino fundamental 1, de primeiro a quinto ano, vai ser um meet, uma reunião que não tem tantas pessoas assim, para poder fazer uma conversa onde eles tenham a oportunidade de falar com o convidado, que vai ser uma psicóloga. A gente já passou isso para as escolas, para os professores fazerem a inscrição. Com relação eu fiquei preocupada porque isso não ia atingir todo mundo, e eu acho que tem uma demanda muito grande desse tipo de atendimento. Então, a gente está para fechar com uma outra psicóloga que chama Andréia Rossin, que ela vai fazer num formato de live, que é um formato que permite mais participantes, e ela vai tratar desse tema, tanto da questão de como o professor está nessa pandemia, como pessoa, como profissional, e como ele lida com a situação do aluno. Então, a gente tem programado na formação desse mês para os professores, tanto o Meet, que é um pouco reduzido, né, por conta de inscrição, como também uma live, tá? A gente está buscando também, especialmente o trabalho da Janaíne e do Rogério, de Educação Física, atividades, lives com diversos profissionais que possam dar o suporte pedagógico, que possam dar suporte, orientações nesse sentido de como trabalhar na pandemia, as perspectivas, para amparar um pouco mais esse profissional. Eu faço reuniões semanais com os coordenadores pedagógicos, né, agora vão ser 2 por semana, e, por enquanto, André, ainda não apareceu dos coordenadores pedagógicos nenhuma demanda de professor que esteja tendo dificuldade, que esteja tendo problemas para produzir, e que a sala, os alunos estejam ficando numa condição difícil.
por enquanto, os coordenadores pedagógicos do ensino fundamental não passaram nenhuma demanda nesse sentido, tá? No infantil, nós fizemos algumas reuniões, e até já conversei com o Leandro e a Beth para a gente regularizar essas reuniões, para elas terem uma frequência para poder fazer esse acompanhamento. Mas, fora isso, eu estou participando de TDCs escola na educação infantil, para poder ouvir os professores, as demandas, e até o momento, acho que eu fiz 4 escolas, por enquanto, eu sei que é pouco, mas assim, estou indo devagar conforme eles convidam, para ouvir os professores, as demandas, e ainda não apareceu também essa demanda de dificuldade de uso da tecnologia. Então, assim, se houver, eu espero que venha dos coordenadores, que os professores busquem seus coordenadores, que eles que estão organizando esse processo aí, e na educação infantil a gente está buscando gestores, e eu estou fazendo um trabalho mais próximo dos professores por meio de TDC escola, né, dos quais eu tenho participado. Acho que, não sei se eu consegui atender a sua resposta, mas, assim, conforme estão vindo as demandas, a gente está tentando adaptar para atender, tá? Mônica, acho que é importante também no trabalho que o centro, né, Paulo Freire faz, de suporte e de formação de professores, e a gente tem todo o material disponibilizado na plataforma, né, tutoriais de suporte, de uso das ferramentas, de tecnologias, que também dá um suporte aí de formação para esse nosso professor hoje, está aí de alguma forma interagindo, né, com essas ferramentas, esses instrumentos que para muitos assim, não tinha essa familiaridade, né? Então a gente tem feito também esse trabalho de formação junto, né, na plataforma também, né? Isso, tem uma parte na plataforma que se chama Banco de Dados, e lá eles colocaram diversos links para você ter acesso, para o professor ter acesso a esses tutoriais que mostram como trabalhar com essas ferramentas digitais. Tem isso também. Agora, a gente também está fazendo uma aproximação com a educação especial. Vão haver acho que duas lives para a educação especial, e a gente vai proporcionar o convite também às famílias das crianças que têm seus filhos matriculados na rede, crianças que são atendidas aí pelo AE, crianças com deficiência, para que eles também vejam um pouco do trabalho que está sendo feito, a perspectiva de trabalho da educação especial, porque são crianças que precisam de uma atenção um pouco mais diferenciada e intensa. Então, para isso, a gente vai apresentar nessas lives o convite para as famílias participarem também, para entenderem um pouco do que está sendo proporcionado. Na verdade, o movimento agora é de fazer uma abertura e uma melhor comunicação com as escolas, com os professores, e tentar atender aí as necessidades que estão emergindo no contexto da pandemia. Ok, Mônica, obrigado. O que eu compreendo aí da fala da Mônica, né, é que a secretaria, através das suas, né, dos seus órgãos, o CAF, Coordenação da Educação Infantil e Ensino Fundamental, estão disponibilizando de acordo com a demanda. Então, fica uma sugestão de encaminhar essa informação às escolas, né, eu acredito que já até tenha feito, para que, no caso da educação infantil, os professores, demais profissionais de educação encaminham aos gestores, os gestores encaminham à secretaria. No ensino fundamental, os profissionais encaminham aos coordenadores, os coordenadores encaminham à secretaria, para que haja aí o atendimento a essas demandas. Então, assim, acho que ficou claro esse ponto. Danilo Valentim solicitou a palavra. Danilo, pode falar. Boa noite, Márcio. Boa noite, conselheiros. Boa noite, convidados, equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação. Tendo em vista a característica aí do ensino EAD, né, ensino remoto, que a rede municipal adotou para esse período, obviamente que no ensino fundamental também foram disponibilizados material impresso,
e a gente sabe dessa questão aí, mas uma das características do ensino remoto é o alto índice de exclusão, tendo em vista as desigualdades que atingem e afetam o país, Ribeirão Preto e as nossas comunidades. Tendo em vista essa característica aí da alta exclusão, né, e do aumento da desigualdade social, que não pode ser desconsiderado, que a plataforma ela acentua isso devido às condições das famílias, eu gostaria de saber da equipe técnica da secretaria a suspensão das aulas presenciais iniciaram no dia 23 de março. Eu gostaria que se a secretaria colocasse aqui na plenária se ela dispõe de um mapeamento do número de um percentual do número de crianças ou famílias que foram e estão sendo excluídas desde o início da suspensão das aulas presenciais, se a secretaria tem esse trabalho, se a secretaria tem esse planejamento, se ela tem esses dados aproximadamente, né? Se a secretaria ela desenvolveu um mapeamento em relação aos excluídos, porque é um processo de exclusão, infelizmente, né? A gente entende que é um momento delicado, é um momento talvez único aí talvez um dos poucos momentos únicos na humanidade, né? Esse momento da pandemia, é um momento que tem as suas dificuldades para todo mundo, mas a minha questão é essa, eu gostaria de saber, tendo em vista a característica do ensino remoto, que não é adequado para a educação infantil, porém é uma das formas aí que foi adotada, né? Abrindo uma excepcionalidade pelo Conselho Nacional de Educação, eu gostaria de saber se a secretaria tem um mapeamento aí mínimo, aproximado dessas famílias ou crianças que estão sendo excluídas neste período de pandemia. É isso, Márcio, obrigado aí pelo espaço. Fica à vontade, qualquer um dos representantes da secretaria para poder responder a questão. Olá, pessoal, boa noite. Sou a Cristiane, estou hoje como coordenadora do ensino fundamental. Queria comentar um pouquinho em cima da fala do Danilo o seguinte. Números absolutos, realmente hoje nós não teríamos esses números. O que nós temos pela experiência e por aquilo que nós pudemos apresentar para vocês até esse momento, foi um acompanhamento, né, que foi realizado, um acompanhamento pedagógico no ensino fundamental, de uma planilha que inicialmente buscou realmente e teve a preocupação de entender e perceber quais os melhores recursos, instrumentos e canais de comunicação e possíveis acessos que a gente poderia ter com as famílias, né, e com os alunos. E aí, ao longo, né, desse processo, como ele foi se estendendo, as próprias escolas, as equipes gestoras, os coordenadores, né, dentro do ensino fundamental, eles foram aperfeiçoando aquela planilha inicial que foi encaminhada pela secretaria. Então, hoje, a gente tem uma planilha feita por várias das escolas, feita no Google, não, eu esqueci agora o nome. Não é no Google Formulário, é no Google Planilhas mesmo. E no Google Planilhas tem um acompanhamento que é feito, por exemplo, do 6º ao 9º ano, pensando o FUND 2, que é organizado por turma, e aí todos os professores daquela escola, daquela turma, fazem um único registro, né, dentro daquela turma, e aí você tem o registro por
por disciplina, né? Por componente, por aluno, e aí, assim, não fica individualizado só um professor na tentativa dessa busca ativa. Temos ali não só o registro, né, pedagógico daquilo que foi devolvido e teve a devolutiva para aquele professor de uma determinada matéria, e a gente consegue visualizar os alunos que realmente não têm o acesso, né, em relação as ferramentas disponibilizadas pela escola, seja o WhatsApp, seja o Facebook. Para os anos iniciais também, as escolas foram organizando, tanto no Google Formulário quanto no Google Planilha, essa nova sistemática que permite hoje uma visualização, eu acho que mais dentro do que dentro dessa preocupação que o Danilo coloca, e é uma preocupação nossa também, de perceber, de entender e de realmente quantificar quais são os alunos que nós não estamos conseguindo atingir, né? Quais os alunos que nós estamos com dificuldade de acesso, né? Ali, as escolas estão registrando os alunos que, por exemplo, só pegam os materiais impressos, né? Os alunos que têm dificuldade em relação ao acesso de WhatsApp, mas têm o acesso e consegue fazer as interações via Facebook. Então, assim, nós fomos, né, de alguma maneira, a partir de algumas experiências das escolas, dos momentos de socialização junto aos coordenadores, junto aos diretores, nós conseguimos ir, vamos dizer, melhorando aí, né, a nossa planilha para que a gente consiga perceber e ter esses números mesmo mais reais, né, daqueles alunos que nós não conseguimos atingir, para que a gente possa, não só nesse momento, ter essa busca de poder ir atrás desse aluno, mas de pensar mesmo num processo de retomada, que nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas que num processo de retomada, todo o trabalho que nós teremos também que já planejar e efetivar com esses alunos, né? Que eu acho que esse dado, ele serve tanto para o hoje, quanto para o amanhã, né? Eu acho que é um pouco isso. E o Leandro, acho que pode falar um pouquinho também da educação infantil. Sim, como o Danilo disse, se nós fôssemos pensar, lá em janeiro, fevereiro, quando a gente foi começar o ano letivo, que um dia nós trabalharíamos à distância com educação infantil, a gente podia dizer que era uma coisa meio absurda, né? Só que aí a gente vivendo diante dessa situação ímpar, né, sem precedentes, pelo menos para a nossa geração, a gente foi se adequando e eu acredito que até felizmente conseguimos, assim, encontrar um caminho, né? Em relação ao acompanhamento, eu penso que nós podemos dividir aí a questão da educação infantil em dois momentos. O primeiro foram aquelas 3 semanas anteriores aos recessos, né? As 2 semanas de recesso, onde a gente começou ali no susto, e a volta, né? O retorno naquela semana de planejamento. Tanto é que um dos principais enfoques na nossa reunião de planejamento da educação infantil foi uma avaliação diagnóstica das interações que os professores conseguiram, né, com quais famílias, porque quando a gente está falando na educação infantil, nós estamos falando de orientações, né, interações principalmente com as famílias, para orientá-las a como está aí lidando com seus pequenos em casa, né, nesse período de pandemia, visto que é uma característica diferente, a gente está aí trabalhando com questões de interações, de brincadeiras, então a orientação às famílias é o nosso foco principal na educação infantil. Então, foi feita uma avaliação diagnóstica, né, no período aí de planejamento, naquela última semana de abril, e cada escola teve a tarefa de pensar quais os meios que eu disponibilizei de comunicação com as minhas famílias, qual o retorno que eu tive.
e, a partir daí, pensar em novos meios de interagir com essas famílias. E, então, cada escola aí, nesse período, né, nós aí tivemos agora o mês de maio todo, então nós estamos começando a levantar aí como foi o mês de maio. O que nós percebemos é que houve um aumento da participação das famílias nas interações, uma busca maior das famílias pelas escolas, pelos professores, e as planilhas nossas também foram enviadas nos mesmos moldes das planilhas do ensino fundamental, para que os professores também fossem acompanhando com quais alunos, né, com quais famílias eles conseguiram interação. Justamente para que aquelas que não procuraram a escola, que não visualizaram, que elas também pudessem ser contactadas, nem se fosse por telefone, para poder ver o que estava acontecendo. E é muito interessante, porque da forma como nós estamos aí atuando na educação infantil, que é a forma como o Estado está atuando, né, e até em nível federal, pelo que a gente acompanha, né, aí pelo Conselho, pela deliberação do Conselho Nacional, a gente está postando sugestões de brincadeiras, atividades. Tivemos um aumento muito grande de produções autorais dos professores. Então, a gente teve todo um trabalho aí também de divulgação desses trabalhos maravilhosos que tem na rede, de contação de histórias, de fantoches, de brincadeiras, de construção de brinquedos, né? E é muito, assim, o que a gente tem visto o que eu vou considerar uma interação com a família? Eu vejo lá que a minha família entrou no WhatsApp e visualizou meu vídeo, mas ela não deu nenhuma devolutiva, ela não deu não fez nenhum contato comigo, mas eu vi que ela visualizou. Outra família já consegue se expressar. Então, eu tenho percebido que, assim, muitas famílias têm um pouco, elas veem, visualizam, mas tem um pouco de vergonha também de dar o retorno, né? De comentar alguma coisa com o professor ou com a própria escola. Então, as escolas estão, sim, como a Cris disse, em números exatos. A gente não tem como fazer esse levantamento nesse momento. É tudo ainda muito novo, nós podemos dizer que essa segunda fase aí temos um mês, que foi o mês de maio, né? E, então, assim, as escolas estão se levantando, fazendo as suas planilhas e buscando atingir esses alunos que as famílias não estão entrando em contato. E vamos ampliar agora, né? A gente acabou demorando aí um pouco por conta da licitação das cartas e tudo mais. Uma coisa que era para o começo do mês de maio, que era para ter usado durante o mês de maio, foi praticamente entregue em junho, né? Não era esse o nosso plano. E agora, então, o Centro Paulo Freire está elaborando, já houve até uma consulta pública, como a Antonieta falou na hora que ela estava lendo, né, para os professores e tudo. Aí a Mônica talvez possa dar um complemento também nessa parte, da elaboração de um guia de orientações para os pais, mais extenso, porque, a princípio, aquela carta que nós fizemos, entendíamos ser suficiente, pensando que nós só teríamos mais um mês de suspensão de aulas. A partir do momento que a coisa foi se prorrogando, é claro que aquela carta se tornou muito pequena diante da necessidade de orientações que a gente precisa passar para as famílias. Então, está tendo todo um trabalho aí do Centro Paulo Freire, de elaboração desse guia, para a gente também disponibilizar e tendo a certeza que aí a gente consegue ter um controle muito maior de que todas as famílias estarão recebendo essas orientações através desse guia. Se a Mônica quer completar alguma coisa... Ô, Leandro, desculpa fazer uma intervenção, eu sei que tem gente na inscrição, mas assim, eu tô sentindo falta, porque a minha fala também foi no sentido da escola ser um agente social. Então, assim, quando a escola deixa de fazer esse mapeamento, né, ou a secretaria não tem esse mapeamento, né, que me parece que a secretaria não tem, a escola também trabalha nessa perspectiva de identificar como agente social as questões da vulnerabilidade, das famílias que não estão tendo acesso à cesta básica, das famílias que estão nessa condição de muitas dificuldades que já era antes da pandemia e se acentuou. Então, assim, eu sinto na falta, não é só um enfoque pedagógico, né? Talvez eu tenha me expressado mal e minha fala tenha ficado um pouco nesse sentido, mas nas respostas de vocês, talvez tenha acompanhado um pouco a minha fala nesse sentido, eu tô ouvindo vocês estão enfatizando muito na questão pedagógica, e eu penso que a escola, ela tem também um caráter muito mais amplo nesse momento, e eu não vi, pelo menos até agora, ou assim, vi muito pouco, o que o governo tem feito e a secretaria nesse sentido. E até a falta de mapeamento de dados
Isso compromete muito essa questão aí de chegar nessas famílias para fazer esse mapeamento, até para passar dados, por exemplo, para a Secretaria da Assistência Social, da Cidadania. Desculpa complementar, gente, até estou cortando aí a inscrição, mas eu encerro porque isso eu achei que fez falta um pouco na minha fala, e talvez ajude aí, auxilia também nas respostas da equipe técnica da Secretaria. Beleza? Eu vou só complementar, então, porque essa fala do Danilo, para responder, com relação ao trabalho do ensino fundamental com a coordenação pedagógica, a gente não tem aqui, mas todos eles têm os dados de quem tem acesso e quem não tem. Nas escolas de educação infantil que eu fiz reunião com a escola, eu também fiz essa pergunta se todas as crianças estavam tendo esse acesso. E, por enquanto, o que a gente tem é assim, eles têm os dados de quem pega o material e se comunica, e eles também têm os dados da questão do kit de alimentação, cesta básica, quando tem. O que a gente tem de retorno é o seguinte, que, em geral, as escolas estão conseguindo atender com o kit de alimentação grande parte dos alunos, tá? Mas eu acho que o Danilo está correto e precisa ser levantado esse número. E eu acredito que é uma coisa simples de se fazer, porque como o acompanhamento está sendo feito, as entregas dos kits, elas estão sendo feitas, é bem tranquilo de você solicitar para as escolas e ter esse número em mãos. Os coordenadores mesmos, eles já têm quem são os alunos que sumiram, né, que a gente não tem mais notícia, tem famílias que viajaram para outro estado, outra cidade, que a escola também já foi informada dessa situação. Acho que é importante a gente publicizar essa informação, mas aqui eu realmente não tenho, mas a gente discute isso nas reuniões semanais com o coordenador pedagógico, que é uma preocupação que eu tenho também, e acho que precisa sistematizar e publicizar esses dados, porque tem crianças que sumiram. Inclusive, foi levantada essa dúvida em reunião de coordenação pedagógica de o que fazer com essas famílias que sumiram, não é? O que fazer com esse aluno que a gente não consegue o contato? Alguns profissionais, eles estavam de forma equivocada tentando acessar o J154, né, foram orientados que não, mas a gente precisa pensar em algum dispositivo para alcançar essas famílias que a gente não consegue pelos meios da escola, ou pelo menos informar algum outro órgão, instituição, que possa fazer a busca por essa família, por essa criança que a escola, com os meios dela, não atingiu. Mas esse dado, Danilo, eu falo até pelo trabalho que a gente faz com os coordenadores pedagógicos e das entregas principalmente de kit de alimentação. Esse dado, ele já tem, ele só não está publicizado aqui para a gente da secretaria, mas todas as escolas têm, sim, essa informação. Falo até... Eu queria completar, Mônica, eu acho que talvez não tenha ficado bem claro. Nós temos, sim, nas planilhas de acompanhamento, o levantamento feito realmente, é o que a Mônica falou, nas escolas, desses alunos que não estão interagindo. Tanto é que cada professor também tem sua planilha, e ele é o principal agente de verificar se qual aluno ele não está tendo contato, informar para a sua diretora, para o seu diretor, para que o diretor possa fazer a busca desse aluno através de ligação, através de outros meios. Então, na verdade, é uma rede, né? A ponta dessa rede é o professor que está tendo a interação com a família. Então, é a melhor maneira da gente ter essa informação, trazer para a direção, no nosso caso da educação infantil, que é só o gestor, não tem um coordenador, e o diretor trazer para a gente. Então, esses dados estão sendo colhidos, a gente até, se não estiverem preenchendo, não é a orientação que passou da nossa parte, que cada professor deve estar preenchendo sua planilha, o professor tabulando esses dados para nós recolhermos. Inclusive, eu disse que nós estamos recolhendo os dados de maio, que fechou o mês, para poder fazer essa tabulação e ter esses números, tá? Então, nós não temos ainda os dados tabulados, mas os dados, eles estão nas unidades escolares pelo preenchimento das planilhas de acompanhamento.
Exato. Eu caí aí durante esse período, vi algumas respostas. Depois da fala do Danilo, o senhor José Eugênio Cassa se inscreveu. E depois do Cassa, a Silvana. Eu vou passar para o senhor José Eugênio Cassa e depois a fala da conselheira Silvana. Se alguém se inscreveu após a Silvana, por favor, escreva no chat. Márcio. Márcio, a Josimara, tá? Depois da Silvana, é isso? Márcio, Isso. Márcio. Tá, pode. Oi, pode falar. O Elcio também pediu para falar um pouquinho sobre a EJA, tá? A gente tinha... Tá. Tranquilo. Tá bom, ele fala assim que é até pertinente essa fala do Elcio. Vou continuar a fala para a gente dirimir as questões frente ao relatório, e aí a gente passa para o Elcio após essas 3 falas, tá bom? E aí, surgirem dúvidas, a gente faz a réplica, e aí a gente vê se volta a ter dúvida dos conselheiros. Então, vou passar a fala para o senhor José Eugênio Cassa, para a gente continuar a lista dos inscritos, tá? Senhor José. Boa noite a todas e a todos. A minha preocupação é com o aproveitamento dessa meninada, né? Vocês têm qual é a porcentagem efetiva no ensino fundamental dos alunos que estão acompanhando as aulas online, se há uma interação entre os professores e os educandos de maneira efetiva, para se tirar dúvidas, e qual é a porcentagem efetiva da participação dos educandos. E o que eu vejo desse momento que nós estamos passando agora da pandemia, isso é reflexo do que já vem acontecendo há muito tempo, da não participação das famílias nas escolas, né, que a participação é pequena, e então nós temos que aproveitar esse momento para elaborar um plano para nós trazermos as famílias para as escolas efetivamente, porque no momento futuro, vai ser melhor para todo mundo essa interação família-escola, né? É isso, obrigado. Passo a palavra ao membro da secretaria, percentual, né, das interações no ensino fundamental. Pessoal, estou falando, estou no ar. Oi, Márcio, eu achei que alguém ia responder, mas assim, eu vou na frente aqui porque, como eu estou fazendo mais esse semanal aí com os coordenadores, que foi uma coisa que a gente conseguiu instituir agora com o Centro Paulo Freire, reuniões semanais com o coordenador pedagógico, então está dando para ter uma visão melhor. Então, seu José Eugênio, funciona assim, depende da unidade escolar. Infelizmente, o que a gente percebe é o seguinte, a nossa rede, ela tem, e isso nunca foi segredo para ninguém, uma desigualdade imensa entre unidades escolares. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem unidades escolares que chegaram a relatar que estão com mais de 85% de aproveitamento e que os alunos têm entrado na internet, têm conseguido, todos os alunos, 100% da escola tem acesso, bom, é o Delibo, né? Tem acesso à internet, foi pelo menos o que foi passado para mim. Nós também temos escolas em que a gente tem que fazer a distribuição do kit de alimentação junto com o material, para poder garantir que o material chegue aos alunos, escolas em que as aulas virtuais, elas não surtem muito o efeito, porque é muito baixa a adesão por conta da questão social do aluno. Então, assim, o que a gente consegue perceber dessas escolas é que se consegue uma adesão razoável, tá? Não chega a ser, às vezes, 100%, mas se consegue uma adesão razoável aí de 60% a 80% na entrega de material impresso. Porém, devolutivas, comunicação, quanto mais precarizada a situação social da criança e da família, menos devolutiva a gente tem. Então, essa é um ponto de atenção
que as escolas estão buscando, e assim eu falo muito pela fala dos coordenadores pedagógicos que eu escuto, que alguns deles estão deixando para fazer semanalmente entrega de atividades, de tudo que eles podem, para poder buscar esse contato e essa interação para saber do aluno. Escolas que de 15 em 15 dias também estão buscando fazer alguma forma de entrar em contato, fazendo o aluno ir à escola pegar um material e coisas desse tipo, porque a desigualdade social, como não é segredo para ninguém, ela está escancarada, não é? Ela foi escancarada, gravada ela já era, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma discrepância muito grande entre unidades escolares. Agora, a gente está tentando pensar em medidas, né? E até a gente fez 2 reuniões já, muito em cima da resolução número 8, que é a deliberação 2 do Conselho Municipal de Educação, para a gente se atentar e ter esse cuidado com os alunos que não têm condições de acesso, para que a gente consiga desenvolver as atividades e o contato de uma forma que a gente não crie mais desigualdade, não sobrecarregue, porque houve queixas também de crianças, pais de alunos que falaram que a criança está sobrecarregada, que está muito difícil. Então, fazendo toda essa orientação e esse trabalho para que o exercício ali siga exatamente o que está na deliberação, que é uma interação, um contato, o vínculo, sem pressão, sem fazer com que o aluno fique sobrecarregado. Mas, assim, os dados, eles variam muito de escola para escola, tá? Inclusive, quando for feito esse levantamento, que acho que você está solicitando aqui, ele deve ser feito não em formato de rede, mas em formato por unidade escolar, porque a gente precisa entender o tamanho da diferença que tem entre as unidades escolares, até para a gente poder tomar medidas para socorrer isso, nem só pedagogicamente, porque o momento agora, acho que o Danilo reforçou isso daí, é muito além do pedagógico, né? A escola como agente social nesse contexto. Então, essas são as informações que eu tenho com relação ao que o seu José Eugênio Caça perguntou. E dentro disso, né, só para colocar, os coordenadores tiveram, assim, muitas perguntas com relação a essa resolução que veio, e uma das principais que foram a questão dos alunos da EJA, porque aparentemente eles não estão contemplados na resolução, e agora no semestre, em julho, tem o final do ano letivo aí, do termo final da EJA, e a gente não tem, assim, ainda não temos, né, uma condição de que fazer com esse aluno. Ele não pode ser prejudicado, mas como que vai dar sequência? Essa é uma preocupação que os coordenadores pedagógicos apresentaram, de não constar a modalidade da EJA na resolução, e de se tem formas de a gente se comunicar com outras instituições, outros lugares que possam dar esse apoio para a unidade escolar poder fazer um trabalho real de busca ativa para atender as famílias e os alunos. A gente está, como coordenador pedagógico, buscando essa ajuda nesse sentido. Pessoal, a Mônica tocou um assunto importante, que é a questão da EJA. A nossa deliberação não contemplou de forma específica a EJA, não que o objetivo fosse contemplar alguma das modalidades, mas a questão é quando a gente coloca que não haverá nenhum tipo de retenção na rede, quando se trata com a EJA, a gente tem algumas peculiaridades. O Elcio vai falar disso daqui a pouco, mas é nesse tocante que a Mônica se refere. Eu vou passar a fala para a conselheira Silvana Mussalin. Eu quero só deixar uma coisa assim registrada. São 8 horas e 37 minutos, tá? A gente tem um prazo de 2 horas, então a gente pode ir no máximo até as 9h15. A gente tem a fala da Silvana, depois da Josemara e do Paulo Prudêncio. Aí eu vou passar para o Elcio, tá? E para a gente poder já ir conduzindo o final da sessão. Então eu peço aos conselheiros, por gentileza,
que utilizem o tempo regimental para que a gente possa ir conduzindo a sessão para que todos possam ser contemplados, tá? Então, por favor, Silvana, conselheira Silvana Mussalem. Boa noite para todos. Eu acho que o dado da exclusão não é um dado fácil de ser obtido. Aliás, ele é um dado bem difícil, porque ele tem várias facetas e ele tem várias questões que precisam ser levadas em conta. Então, eu posso ter exclusão pela falta do equipamento, eu posso ter exclusão pela falta do acesso à internet, eu posso ter exclusão pela falta do conhecimento de mídia e instrumento social, mas tem uma exclusão que está afetando diretamente o trabalho com as crianças e as famílias, que é uma exclusão histórica, que é a exclusão escolar dos pais, avós, irmãos, que seriam as pessoas que, de uma certa forma, estariam acompanhando o trabalho dessas crianças em casa. Nós percebemos que, por um levantamento que foi feito na escola que eu faço parte, que é o Neuza Marzola, que muitas das crianças que a gente não conseguia acessar nesses trabalhos que estavam sendo feitos, eram crianças que a gente teve que procurar pessoalmente, né? Individualmente, aliás. E uma das coisas que a gente percebeu, e aí ficou muito claro na fala da mãe e do pai, é que eles não tinham condição de ler as instruções, de saber como orientar a criança na realização das atividades. Então, quando a gente fala de exclusão escolar histórica, a gente está falando de uma situação que, apesar do título de Ribeirão Preto, quase analfabetismo zero, isso é uma coisa que coloca as pessoas num dado de alfabetização funcional que permite fazer as coisas do cotidiano, mas não permite muito além dele, né? Então, eu acho que assim, a gente teria que nos atentar muito mais agora para esse novo dado, até no nosso dia a dia, depois que as aulas voltarem, que voltar tudo ao normal, como que a gente vai lidar com as famílias onde a gente percebeu que existe esse dado de exclusão histórica aí da alfabetização e da escolaridade da família, quando a gente for dar as orientações e continuar o trabalho, né? Então, assim, Elcio, acho que você aí, representando a EJA, nesse momento, tem que estar pensando essa questão de uma forma muito profunda, no sentido de uma ampla mobilização da cidade de Ribeirão Preto para a gente poder retomar o atendimento aos jovens e adultos que não estavam nessa questão. E aí, com relação à conclusão, que nós temos aí um dado de terminalidade da EJA agora, daqui a alguns dias, né? 93 até 98, mais ou menos, o Estado fazia a terminalização dos alunos da rede municipal. A gente não precisa do Estado hoje, porque nós somos um sistema. Mas eu acho que alguma questão, alguma atitude nesse sentido de você propor a terminalização para quem efetivamente está concluindo um ciclo aí de escolaridade na EJA, essa avaliação de alguma forma vai ter que ser feita. Eu não sei se exatamente por trabalho que foi feito EAD e tal, porque eu acho que ficou com sequelas de todos os segmentos, educação infantil, ensino fundamental e EJA. Eu acho que o mais prejudicado foi a própria EJA, tá? É a minha avaliação. E eu acho que a gente tinha que pensar alguma coisa aí nesse momento, porque na discussão da deliberação do Conselho, a ideia era que a gente não precisaria detalhar tanto, não precisaria separar a educação de jovens e adultos do ensino fundamental, porque elas estariam contempladas junto, em conjunto. Mas a realidade é completamente diferente. Eu acho que cabe aí um olhar
bem detalhado, bem específico, com atitudes bem práticas, da gente tem que dar uma solução. Como que a gente vai fazer? O que é que a rede municipal vai fazer? Reprovar todo mundo? Aumentar meio ano? Fazer o ensino fundamental de 4 anos? Vai aprovar todo mundo sem nenhuma outra condição de continuidade? Porque se eles vão terminar o ensino fundamental, o caminho é o ensino médio. O ensino médio que nós não temos vai dar continuidade que a gente pode fazer do primeiro ano do fundamental para o segundo, do segundo para o terceiro. Isso a gente consegue resolver internamente na escola. Mas e quem está saindo da nossa rede? Vai resolver que jeito? Então, eu reforçando a ideia do Danilo, da questão do levantamento dos dados de exclusão, eu acho que a gente tem que ter o cuidado de não considerar que os dados de exclusão são simplistas. Eles não são dados simplistas. Não dá para somar número de aluno que acessou. Não é essa avaliação que tem que ser feita. O porquê da diferença, da divergência tal, vai ter que nos dar um dado por instituição e um dado regional, para a gente poder intervir de forma diferente em cada um desses lugares. Ok, Silvana, muito obrigado pela sua fala. Conselheira Josemara, palavra sua. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Vou tentar ser o mais breve para não comprometer mais o horário. Eu estava ouvindo atentamente as falas, e assim, não sei se para os outros conselheiros também tem essa visão, mas para mim ficou bem claro que falta realmente coletar esses dados, e eu percebo que realmente, né, a pandemia, ela escancara, né, a desigualdade já existente, e em todas as questões. Quando a gente está falando do ensino fundamental, eu percebo reunião com coordenadores, que eram uma vez por semana, agora serão duas, e para a educação infantil não tem tantos dados, não tem reunião, não tem todas essas informações. A minha pergunta também era relacionada a uma fala da equipe técnica, que fala que, a princípio, no começo, foi mais difícil, agora a tendência é as pessoas participarem mais. Eu tenho notado muito o contrário. Eu tenho visto, na minha própria experiência, em contato com outros profissionais de educação, o pessoal bastante desmotivado, porque no começo do ensino remoto, parece por ser novidade, o pessoal estava conseguindo acessar, não sei se o isolamento social era maior também, o pessoal estava com mais disponibilidade de tempo, e que agora eles estão percebendo que as famílias não estão dando retorno, assim, caiu. Então, assim, eu vejo uma realidade bem diferente do que foi apresentado para a gente agora. Eu acho que talvez seja até prematuro, sem saber realmente quantos, se as escolas não estão enviando esses dados, e reforçar essa questão. E eu percebo assim, a gente percebe a movimentação dos professores, as redes sociais, principalmente o Facebook, vem sugestão de amizade, a gente vê perfil novo, perfil com nome de professor postando, mas se essas atividades estão atingindo realmente, a gente não sabe. E também a gente não pode contar com o personalismo de um professor que tem facilidade com as mídias digitais, que está conseguindo acessar mais e produzir mais, e o outro que não está conseguindo. Eu não sei se está conseguindo enxergar também essa dificuldade de alguns professores com essas mídias, principalmente na educação infantil. Eu percebo assim, desde o princípio, foi jogado para a gente, façam os canais de comunicação, não sei se está sendo avaliado realmente a efetividade disso, e eu acho que reforça essa necessidade de um coordenador. Eu venho pontuando isso desde a época que o Centro Paulo Freire era CAAF, que tinha aquelas reuniões por polo, que terminaram também. Não é suficiente. Eu falo porque eu tenho acúmulo de cargo, por exemplo, na rede. Existe um professor responsável pelo berçário, um professor do Centro Paulo Freire que é responsável por maternal, um para etapa. Quando eu vou fazer o TDC online, as mesmas perguntas, o mesmo conteúdo de fórum, de TDC, que eu faço com o meu maternal como PEB 1, é a mesma formação que eu tenho como PEB 2 da educação infantil. Então, assim, né,
são várias questões. E eu reforço a necessidade realmente de um coordenador pedagógico para aprimorar, já que, assim, não sei se nem era o ideal o ensino remoto, talvez era a hora de repente, tentar buscar mais contato realmente e saber se essas famílias estão bem. Mas já que foi essa opção, eu acho que era fundamental um profissional desse para tentar aprimorar realmente o que está sendo oferecido. E outra coisa, assim, eu acho assim, a secretaria também tem que tomar muito cuidado quando fala, está acontecendo, está atingindo sem esses dados, e também de, por exemplo, a gente que está na linha de frente enquanto professor, você veicular nas mídias o mês passado que vão ser entregues kits e entregar um mês depois, gera muita expectativa, então acho que tem que tomar bastante cuidado nesse sentido. Aí eu não vou falar mais para não acabar não estendendo também. Obrigada. Olha, eu queria fazer uma ratificação em relação a essa fala da Josemara, porque das questões que chegam ao Conselho, a maior parte delas vem da educação infantil. É claro, a educação infantil compõe 2/3 da rede, então a tendência é que elas tenham maior demanda de informação, tudo canalize mais na educação infantil. Mas a forma como chega da educação infantil realmente se refere a informações que ou não chegam direito ou não partem direito a partir do momento que chegou. Então, acho que para o gestor acumular essa função, né, ela é muito complicada, a questão pedagógica e a questão administrativa. Então, fica esse relato no que tange a presença de um profissional na educação infantil, que no caso seja o coordenador pedagógico, para fazer essa ponte e facilitar a comunicação, tá? Próximo é o conselheiro Paulo Prudêncio. Paulo, pode falar. Obrigado, Márcio. Estão me ouvindo? Sim. Tá, joia. Então, vamos lá. Ó, eu gostaria de retomar um pouco a fala aliás, a pergunta do seu José e a resposta, a fala da Mônica, e pedir que, se possível, a Mônica pudesse esclarecer. Está tendo um problema que eu constatei em algumas escolas, os alunos que não têm internet, que estão indo buscar o material, eles ficam prejudicados do apoio do professor, do acesso e assim por diante. E isso agrava a desigualdade. Ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade, acredito que foi a semana passada, eu vi uma reportagem lá do Virgílio Salata, que eles estão atendendo os alunos que não têm o acesso à internet, eles estão atendendo na escola, acompanhando, e tive a oportunidade também de conversar com uma mãe que foi a uma escola buscar o material e levar para o filho. E aí, sem nenhum apoio, alguma orientação, então a família já tem que resolver, ajudar, sei lá, de alguma forma, para depois devolver o material. Eu gostaria de entender, Mônica, como é que fica essa situação? Esse acesso na escola é para todos, ou foi só um momento para se registrar e depois colocar no site? Obrigado, Márcio. Acho que eu posso responder, né? Foi para mim a pergunta, então, é o seguinte... Pode responder, Mônica, por favor. Primeira coisa, que a gente entrou em contato com a coordenadora de lá para saber o que tinha acontecido, porque até então, nas reuniões que a gente estava fazendo, esse dado nunca tinha aparecido. E ela falou que o dado está equivocado, que não é de 100%, é bem menor, e que está sendo um trabalho muito difícil que eles estão fazendo. Eles estão se empenhando bastante, mas é uma comunidade que tem um problema social ali, muito, muito forte, uma população que é muito carente, então não é real esse fato de 100%, inclusive ela entrou em contato para que fosse feita a correção, porque está errado, e com relação a abrir a escola e receber o aluno para ensiná-lo, isso também, para mim, a coordenadora pedagógica nunca me passou, então eu não sei... eu desconheço aquelas informações, tá? A gente averiguou,
a coordenadora passou que não era aquilo lá, não existe aquele dado de 100%, e a questão de levar o aluno para dentro da escola também não foi orientação dada por ninguém, e isso também não apareceu em nenhuma reunião, porque a gente sempre levanta entre os coordenadores as formas que eles têm usado, os dispositivos para atingir os alunos, e ela nunca colocou isso. Então, para mim, foi tanta surpresa quanto para qualquer um daqui que leu a reportagem, e foi pego de antemão. Não foi esse o dado que a coordenadora apresentou, tá? Então, acho que é isso. Mônica, completando a pergunta, eu questionei como que fica a situação desses alunos que não têm o acesso, que ele só leva aquela apostila, aquele material para casa, e aí ele junto com a família, com alguém que possa colaborar com ele para resolver, entender o trabalho que tem que ser feito, a atividade, e depois retorna à escola. O que vocês pensam em relação a isso? O que se pretende fazer? Porque está constatado, está registrada essa desigualdade. Isso não vai ter aprendizagem. Isso aí, para mim, mais me parece ocupar para não deixar desassistido, e ao mesmo tempo nós estamos numa situação dessa, né? Quer dizer, mais ainda está se agravando. Sim. Com relação a isso daí, e todas as conversas, eu falo muito assim da coordenação pedagógica, porque a gente tem trabalhado muito junto, e eu estou tentando fazer uma ponte aí com a educação infantil, que vai demorar um pouco mais, porque são muitas escolas, né, e eu não tenho profissional lá, como eu tenho coordenador no infantil, no fundamental, como bem disse a Josemar aí, que faz toda a diferença. A ideia que a gente consegue pensar ali é que, de fato, vai ser muito difícil mesmo, porque a família não vai, a partir de amanhã, ter um dispositivo, né, acesso à internet e condições, muitas vezes, até por questões de escolaridade da própria família, que acaba encontrando dificuldade de auxiliar o aluno, dependendo até do ano que ele frequenta. Mas a nossa iniciativa, então, da parte da coordenação pedagógica, a gente está pensando nisso, de começar a elaborar um planejamento, tá? Que venha a atender algumas necessidades e habilidades que a gente acha que são importantes serem contempladas, mas isso para quando tiver um período presencial. A gente precisa pensar o que é mais importante, a quantidade de alunos que estão nessa situação mais difícil, e as escolas começarem a refletir qual vai ser o papel pedagógico, quais são as alternativas possíveis e como que a gente vai poder fazer isso, tá? Mas isso ainda a gente está pensando muito num campo teórico, de idealizar, porque a gente precisa, antes de tudo, de saber qual que é a previsão de volta, isso só o comitê, né, que está sendo montado, e o pessoal da saúde vai poder passar para a gente. Então, o que a gente tem pensado no momento é que a única forma que a gente vai ter de tentar reparar alguma coisa é quando esse aluno estiver de volta para a escola, porque, assim, de forma remota, está sendo muito difícil de atingir, até porque o professor também está em teletrabalho, então ele não tem nem como acessar esse professor na unidade escolar. São situações bem complicadas. Talvez a alternativa que nos resta é fazer um excelente planejamento para poder contemplar, inclusive, aí vamos ver o que vai vir desse comitê, das possibilidades da secretaria, para a gente poder fazer isso, uma possível volta ao presencial. Ok, Mônica, isso. A gente discutiu muito a questão de adotar o sistema remoto e as suas limitações. A gente saberia dessas consequências. O que nós precisamos e podemos fazer é juntar forças para pensar em como compensar isso após o retorno. Então, a gente não pode naturalizar algo que a gente não tem estrutura e não tem condições de atender, tá? Conselheira Lília Otávio, a palavra é sua. Agora, Lília, pode falar, minha querida. Obrigada, Márcio.
Pessoal, primeiro, assim, esse momento é muito importante, né, para o Conselho Municipal da Educação, principalmente para as nossas crianças. Quando a gente tem a secretaria aqui, os participantes, os principais pensadores aí desse ensino remoto, isso traz esperança de novas possibilidades. Então, primeiro, assim, parabenizo pelo relatório que foi lido e agradeço, né, toda vamos ver, né, a apresentação de vocês, né, as respostas de vocês, muito esclarecedoras, e eu queria colocar alguns pontos no sentido de uma questão para as futuras ações, na necessidade de um planejamento, dado a realidade de que essa situação, esse contexto, ele irá se prolongar ainda, né? Então, a gente foi agindo aí na urgência, e algumas ações são discutíveis, né? Os conselheiros falaram muito bem, são questões muito sérias, e aí, então, eu penso, minha questão é no sentido das futuras ações, e desse planejamento participativo, né? Nesse sentido, acho que o Conselho Municipal pode colaborar bastante, enquanto representação social e enquanto competência técnica dos conselheiros, né? Porque existem também alguns pontos que eu gostaria só de deixar aqui, que é o estresse dessas famílias, e principalmente o estresse das crianças dentro desses contextos familiares, e essa falta de acesso, né, a esse buraco que a gente está ampliando, sim, né? Se são 2, se são 3 alunos, não importa, são alunos da rede que dentro de um geral, a gente sabe que são muitos, né? E aí você tem tanto a qualidade de acesso, que é limitado, né? As orientações que não chegam, porque se ele tem só um papel impresso ali, fica muito limitado, porque não existe ensino sem professor, não se dá aula por WhatsApp, acho que não existe educação sem relação. Tem que pontuar sempre isso, em qualquer orientação que a gente mande para as famílias, mesmo que é o óbvio tem que ser dito novamente, né? Principalmente nesse momento. Então, a minha preocupação também é, fora essa do acesso, nesse planejamento futuro, a questão da alimentação escolar, porque o kit de alimentação escolar, ele né? Não vou falar, mas a gente precisa de novas ações no sentido da alimentação das crianças. É um dos fatores que os pais mais falam, a falta do leite, né? Então, se ela não tem o leite, se ela não tem o mínimo, como é que ela vai estar, como é que a gente vai estar ligado nas questões pedagógicas? O pedagógico está na cabeça do professor, na cabeça da família, ele tem ações que são, primeiro, de vida, né, da vida deles. E aí eu vejo muitos professores ainda que não fizeram, assim como a Mônica colocou sobre a compreensão e as questões em relação à deliberação 02 do CNE, a gente tem a falta de entendimento. Eu sei que algumas escolas fizeram esse estudo, foi muito legal, na escola que eu estou, fez esse estudo, e ainda a gente percebe a preocupação com uma avaliação conteudista, o planejamento do professor. Né? Então, o planejamento de atividade remota, ele tem que ser muito mais qualificado, pensando na realidade que a gente tem. E, infelizmente, eu não estou percebendo essa preocupação no nível que ela deveria ser, porque a gente está criando para essas famílias mais um problema na pandemia. Né? Tá ok? Então, mesmo esse ponto, tá? Da alimentação escolar, do planejamento, né, da avaliação e das ações futuras aí, em sentido de colaboração para que a gente acerte cada vez mais. Obrigada. Eu que agradeço, nós aqui agradecemos as suas contribuições, Lilian. Eu queria acrescentar um dado, na verdade, 2 dados que eu vou para a secretaria responder para a gente, porque chegou para mim, para a mesa diretora, em forma de denúncia. A primeira é em relação à avaliação na educação infantil, né? Segundo informações que nós recebemos, é que está havendo uma cobrança para avaliação. E aí, no artigo 6º da nossa resolução, diz que a forma de contabilização da carga horária, os procedimentos de avaliação e reorganização curricular
serão definidos pelo Conselho Municipal de Educação em deliberação após a finalização do isolamento social para o setor. Então, pega a fala da Lília e a fala da Mônica, né, respondendo o Paulo, existem questões que nós só vamos conseguir resolver pós-isolamento social, pós-pandemia. Então, é só esse esclarecimento em relação a essa questão da avaliação. E a outra, para finalizar, em relação à cobrança de protocolo dentro das escolas sobre retorno. Chegou para mim uma denúncia direta de que há uma orientação aos gestores para que se discuta no âmbito das escolas formas para se retornar, mecanismos para se retornar às atividades presenciais. Então, eu gostaria que os representantes da secretaria discorressem sobre esses pontos, por gentileza, e aí a gente já passa para o Elcio para que ele possa fazer a sua fala. Obrigado. O Márcio, eu acho que está tendo algum equívoco em relação a essa questão da avaliação. Porque a avaliação que está sendo falada agora é a nossa avaliação mesmo, que a gente faz das crianças, não tem nada a ver com a pandemia, retorno, nada. Vocês devem se lembrar que a gente estava, desde o ano passado, numa discussão de adequação da avaliação da educação infantil ao nosso novo referencial. E bem na época que começou a pandemia, um pouquinho antes, estava aberta a consulta pública dos professores, para poder ver se concordava, né, com o modelo. E foi aprovado, o modelo foi aprovado. Só que daí entrou a pandemia. Então, assim, a gente estava explicando, acho que talvez chegou um pouco enviesado a conversa. A avaliação, então, não tem nada a ver com a avaliação de período de isolamento, tá? E o que a gente estava falando, a primeira avaliação nossa não mudou, a gente continua com os 3 períodos. Lembra? A avaliação inicial, que é a diagnóstica, semestral e final. A diagnóstica correspondeu exatamente ao período inicial antes da pandemia. Então, é possível preencher a diagnóstica pensando no período de adaptação lá anterior à pandemia, não tem nada a ver com a pandemia agora. E a gente está tentando, para facilitar, inclusive, para os professores, o TI está criando um sistema para que a gente possa digitar direto no sistema, sem precisar ficar preenchendo à mão. Então, esse sistema está quase pronto, tem uma série de reuniões, inclusive, agendadas já para a semana que vem, para poder explicar para os gestores mais ou menos como vai ser e tudo mais. Então, é uma continuação da discussão de avaliação que veio junto com o novo referencial, tá? Não tem nada a ver com pandemia, suspensão de aula, nada. É que estava já em andamento e a gente não parou para a gente não perder isso. Porque, voltando, a gente já vai estar com o nosso sistema de avaliação configurado de acordo com a nossa nova... nosso novo referencial. Não sei se ficou bem claro. Ok. Ficou claro, sim. Sobre a questão de discussão de retorno... Márcio, eu também acho que está tendo um equívoco. Não foi orientação da secretaria que nós discutíssemos isso com os professores ou gestores da escola. O que houve foi, até a Mônica tem feito também com os coordenadores, uma discussão da resolução, mas nenhum encaminhamento para que isso acontecesse nas escolas. Então, até porque, na verdade, Márcio, acho que o próprio secretário, Felipe, né, tem deixado muito claro, vai se criar a comissão, né, para a discussão da retomada, que compõe aí não só a equipe na área da educação, mas a equipe da saúde, envolvendo universidades, né, e outras instituições, né, e associações aí a Profep, né, associações de professores, o Conselho Municipal de Educação. Então, assim, nós fizemos no ensino fundamental eu diria, uma sensibilização junto aos diretores em relação ao início de colocar a importância da leitura, de nós já começarmos a pensar no planejamento de como a gente olhar para a nossa escola e como a gente pensar essa retomada na nossa escola, né, enquanto espaço físico e tal,
mas em nenhum momento, né, foi colocado a obrigatoriedade ou uma cobrança em discutir com a equipe de professores e docentes, né, de funcionários, essa retomada. Até porque a gente não tem essa definição ainda de retomada. Essa equipe, né, essa comissão, ainda vai ser definida pelo secretário, né, e publicada no Diário Oficial. Cris, deixa eu completar, então, sobre isso. Oi, Felipe, claro. Talvez esteja relacionada àquela conversa que nós tivemos com os diretores de ouvir os professores, se tivesse alguma peculiaridade que a gente devesse se atentar. Então, ouvir sugestões da rede, mas em nenhum momento estabelecer protocolo ou pedir que fosse estabelecido algum protocolo na escola. Nós somos muito cobrados de que a gente muitas vezes não escuta. A ideia, na verdade, foi a sensibilização mesmo dos diretores para olhar para a sua realidade, olhar para a sua escola, né, e pensar um pouquinho sobre isso. Amanhã a gente vai publicar, a gente já recebeu aí as 20 indicações desse comitê intersetorial para uma eventual retomada das aulas, que não tem data, reforço, não tem data, mas há uma orientação de a gente iniciar essa discussão com membros da saúde, comunidade científica, o Conselho Municipal, tem aí diversos entes aí que vão participar, tá? Mas deve ser naquele sentido de ouvir as pessoas. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que querem fazer algum apontamento, alguma peculiaridade da escola, e que isso deve ser avaliado pela Secretaria da Saúde quando do estabelecimento de protocolos, tá? E nesse sentido. E eu também ouvi alguma conversa de que isso estava sendo discutido no TDC, e que o TDC não seria a oportunidade. Acredito, não sei se realmente houve isso, que algum diretor, em algum TDC presencial, que eu imagino que seja a única oportunidade que o diretor tem de conversar com os docentes, tenha surgido esse assunto, tá? Mas não foi orientação de discutir isso em TDC, tá? Mas é isso, então amanhã deve sair uma portaria instituindo aí nesse momento, intersetorial, isso, com todos os entes, é isso. Esse comitê que vai definir os protocolos, tá? Bom, gente, eu acho que ficou claro, né? Tá clara essa questão, tá esclarecido, né? Até para a gente ter uma questão, um ponto oficial, né? Muita conversa, então amanhã eu vou passar algumas coisas para você, Felipe, em relação a esse assunto, porque chegam para a gente e a gente tem que colocar. Então, eu fiz questão de colocar na sessão para a gente poder deixar tudo muito claro, muito oficial, uma vez que a sessão vai ter uma ata e está sendo gravado. Eu agradeço pelos esclarecimentos e ficou, de fato, muito, muito claro Pessoal, boa noite, estão me ouvindo bem? Bom, já vou começar a falar sobre a EJA agora, aproveitar esses minutos finais, porque a preocupação é que o semestre letivo, que no caso é o ano letivo da EJA, acaba agora no mês que vem, já no dia 24 a gente tem, ou teria o conselho, a gente tem que decidir como até vai ser o conselho, né, do dia 24 de julho, e aí já começa o segundo semestre lá no dia 3 de agosto. Então, tem a resolução, o artigo 10 da resolução agora 8, né, que saiu, do dia 22 de maio de 2020, que tem o anexo da resolução 2 de 2020. Então, atentando ao artigo 10, né, que fala que fica vedada a retenção dos alunos de todos os níveis e modalidades de ensino no ano letivo de 2020, devendo as instituições escolares e a Secretaria Municipal da Educação criarem alternativas pedagógicas para que os alunos tenham direito à recuperação paralela de conteúdos. Esse item contempla vários alunos, mas há várias especificidades da EJA, né? Inclusive, eu analisando algumas deliberações do Conselho, vem de encontro com ao que já foi discutido, e a EJA já passou várias vezes pelo Conselho, e as 3 resoluções que embasam para que tenha uma situação que retire os anos iniciais, por exemplo, da EJA, desse item que excetua, então, também está embasada nas deliberações do Conselho.
Então, por exemplo, eu tenho os alunos dos anos iniciais, do fundamental, que eles já foram esse ano reclassificados. Tem a resolução de reclassificação, que passou também pela deliberação do conselho. Então, isso faz com que os alunos, eles possam, se esse artigo 10 estiver vigente, avançar 3 anos letivos, 3 níveis, né? Então, muitos já classificaram do 4º termo dos anos iniciais, que é o referente ao 5º ano, para o 6º ano, 1º termo dos anos finais, né? 6º ano. E aí ele iria agora em julho para o 7º, depois em dezembro para o 8º, uma vez que está citado o ano letivo de 2020. Então aí já teria 2 vezes, né? Bom, e aí então, assim, o meu pedido é para que esses alunos dos anos iniciais, eles não avancem, porque há uma outra resolução que passou também pelo Conselho de organizar os anos iniciais livremente. Então, nos anos iniciais, o aluno ele pode ir do 1º para o 4º, do 2º para o 6º ano. Então, ele em 3 meses, se ele consegue todo o processo de alfabetização, enfim, de matemática, de português, entre outras disciplinas, ele já avança. Então, e ele pode também reclassificar quando iniciar o próximo semestre. Então, tem esse direito, 10 dias após a matrícula, no início, todos os alunos matriculados, no início do semestre, que já estão em continuidade, então ele pode ir lá para o 6º ano. Mas isso já aconteceu, né, no início desse ano, então, eu acho interessante os alunos dos anos iniciais, a maioria são adultos e idosos, e pela fala dos professores, eles dizem que os alunos não querem, né, eles preferem continuar o seu processo de alfabetização, né, e então preferem continuar, até porque os que já tinham habilidades e competências já foram reclassificados, né. Outro item são os alunos dos anos finais, do 6º ao 9º, que já foram reclassificados também no início desse ano, porque o ano passado a gente trabalhou muito nos TDCs de formação, essa questão de reclassificação, e aí os professores aplicaram bem a reclassificação esse ano. Então, os alunos já mudaram no início do ano de termo, tendo esse direito. Então, para que não aconteça novamente, nos anos finais também, eu peço para que esses alunos que já foram reclassificados, que não avancem. Até porque, novamente, muitos são adultos, né, e eles têm essa mentalidade de, professor, eu quero aprender mesmo para poder avançar, então prefiro ficar. E também para os alunos dos anos finais que estão matriculados no programa de letramento. Então, é um programa que tem, desde 2017, essa resolução. Até vou verificar aqui, o CME, quando deliberou, foi deliberação 2 de 2016, e é um programa que funciona muito bem. Então, para os alunos que estão matriculados no programa de letramento, acredito que não seja interessante os avanços, até porque muitos já estão lá matriculado no 9º ano, por exemplo. Se for para o ensino médio, já perde essa possibilidade, já perde o vínculo com a rede municipal. E aí, o trabalho de letramento que existe, concomitante, que é a nossa PEC, né, a PEC lá do fundamental, o nosso da EJA é o letramento. Então, o que vai acontecer? O aluno, muitas vezes, ele está no 8º, ele está no 9º ano, mas as habilidades e competências, às vezes, é de 3º, 4º termo dos anos iniciais, ainda está em processo de alfabetização, mas a legislação não permite voltar. Então, matricula-se o aluno, né, faz a recuperação paralela, já está em processo, então, é um aluno que eu prefiro que ele tenha esse direito ainda garantido, e não perca esse direito, não avance para não perder. E o último item seria pedir para que os alunos que vão avançar, o restante dos alunos da EJA, avance somente nesse semestre, no 1º semestre, porque pela resolução seriam 2, né, todo o ano de 2020, então o aluno que está no 7º já vai para o 8º, já vai para o 9º, né, ou está no 8º, 9º, ensino médio. Então, essas são as questões da EJA que pode beneficiar bastante o aluno, se for dessa forma, aí depois eu posso pontuar por escrito, se o conselho precisar,
e eu penso muito na questão da evasão, porque para a educação de jovens e adultos, quanto mais distante o aluno está de seu termo com referencial curricular, em relação às habilidades e competências que ele tem, se essa distância for muito grande, ele acaba tendo uma probabilidade muito grande de evasão. Então, quando volta, é possível que esse aluno não retorne. E a intenção, como até a Silvana comentou, é de trazer até mais alunos para a EJA, porque a gente sabe que tem uma demanda em Ribeirão Preto grande. A demanda manifesta também existe, tem uma porcentagem bem considerável, e aí a gente trazendo esses alunos, principalmente, até o que a Silvana citou, dos pais que ainda precisam dessa alfabetização, até para conseguir orientar melhor os filhos, enfim, pensando também nesse sentido. Então, esse é, na verdade, um pedido, ok? Obrigado, pessoal. Agradecemos as suas colocações, Elcio. Algum conselheiro quer fazer alguma consideração em cima da fala do conselheiro Elcio? Acho que a conselheira Silvana já se pronunciou sobre. Eu abro aos conselheiros. Quem quiser falar, que seja muito breve, por gentileza, por conta do tempo. Alguém gostaria de falar sobre? Bom, eu vou solicitar a você, Elcio, Márcio, eu só queria por escrito. É isso que eu vou encaminhar, a solicitação por escrito, tá? Para a gente poder ter o registro, passar para cada conselheiro, para a gente poder fazer alguma consideração. Eu creio que essas mudanças precisam ser realmente consideradas para atender a peculiaridade da EJA. Peço apenas isso, né, que encaminhe para a gente por escrito, para que eu possa distribuir aos conselheiros, e caso a gente tenha algum apontamento, prontamente eu já encaminho para você com as considerações. Okay. Podemos ficar desse jeito? Sim, mas só para concluir, eu peço sim, e através de algum conselheiro da secretaria, para que chegue até vocês. Então, eu já preparo. Só para finalizar, eu queria dizer que em 1986, eu já passei por uma situação como nós estamos passando agora, dessa restrição de ficar sem ir à escola. Na época, eu morava num município chamado Cajamar, e lá teve uma enchente muito forte, e aí a cidade toda ficou em estado de calamidade pública. O terreno da cidade é muito de calcário, então tinha várias cavidades, além dos deslizamentos de terra. Então, as escolas serviram de moradia para as pessoas, principalmente as de mais baixa renda. Então, eu estudei só 2 meses na época. Então, na época, eu tive essa situação como estudante, agora como profissional da educação. Bom, superei tudo isso, enfim, e me lembro apenas que passou muito rápido esse tempo todo. Na época eu não tinha noção muito da que eu tenho hoje, de hoje é final de semana, agora é semana, é tarde, de manhã. Essa noção temporal de espacialidade era muito tranquila para mim, e isso é algo das poucas coisas que eu lembro. Mas superei, estou aqui formado, 2 faculdades, trabalhando na Prefeitura Municipal, e, enfim, acredito que também vários superaram e os alunos todos vão superar essa fase, se Deus quiser. Nossa, Elcio, muito obrigado por esse relato, né? Até peço para que você acompanhe nossas sessões sempre, para trazer aí um pouco dessa experiência, porque para nós é tudo muito novo, né? Tudo está acontecendo. Enfim, então acho que é importante a gente ter esse tipo de relato. Bom, pessoal, para a gente finalizar a nossa sessão, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, aos representantes da secretaria que se colocaram à disposição para trazer o relatório, esclarecer nossas dúvidas, tudo dentro de um ambiente democrático, que é muito bom. Agradecer ao secretário por disponibilizar isso, agradeço a todos os conselheiros, tá bom? E peço mais uma vez à secretaria que encaminhe o relatório para que eu possa distribuir aos demais conselheiros e a gente fazer outros apontamentos. Eu acredito que a gente possa manter esse formato para a próxima sessão do Conselho, para a gente ter sempre esse tipo de discussão e esclarecimento de dúvidas, tá? Então, é isso, gente. Muito obrigado. Quem quiser fazer alguma consideração final, o espaço está aberto. Eu encerro aqui e agradeço a presença de todos. Boa noite. Márcio, nós só queríamos agradecer também o Conselho e a possibilidade de estar vindo.
até o grupo apresentar, né, esse relatório, poder participar, agradecer a oportunidade de dar esses esclarecimentos e nos colocar à disposição sempre do grupo para estar junto, discutindo e trazendo aí as questões, né, ligadas às definições que são feitas em âmbito municipal. Obrigada, gente. Boa noite. Agradeço a todos vocês e as colaborações de vocês foram bastante efetivas, a gente anotou aqui e sempre que possível a gente vai estar participando com vocês. Obrigada. Muito obrigado, gente. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada.